O HCTR não para de cair. Nos últimos dias, essa queda acentuou e é justamente sobre essa queda que eu quero falar com vocês, conversar um pouco sobre vocês, sobre o que está acontecendo, porque se você investe nesse fundo imobiliário, você precisa entender o cenário atual para aí sim tomar uma decisão se é melhor você vender ou é uma oportunidade para você continuar comprando, aproveitando toda essa queda. Então, não se desespere, porque no decorrer desse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo, beleza? Se a gente observar, no dia de hoje já vem tendo aí uma queda, tá? De 8,31% somente no dia de hoje. Se a gente colocar aqui no período da semana, a gente pode ver que na sexta-feira, dia 8, foi quando essa queda se acentuou ainda mais, batendo aí na casa de R$ 34,00. E hoje está na cotação aí atual de R$ 30,25. Jean, eu estou maluco, estou investindo, tenho muitas cotas desse fundo, eu simplesmente não sei o que fazer, não sei o que está acontecendo. Então, para quem não sabe, hoje, se a gente vir aqui, né, no Status Invest, a gente pode observar que a máxima que esse fundo imobiliário chegou a bater foi R$ 107,17. E ele estava distribuindo um dividendo muito alto, tá? Mais de 19%. E o que você precisa ter em mente é que no mercado financeiro não existe almoço grátis. Porque se tem muita rentabilidade, você precisa entender que também existem muitos riscos envolvidos. O HCTR é um fundo imobiliário high yield, né? Que existe muito risco na sua operação. Por isso, ele sempre vai buscar distribuir mais rentabilidade para que, de fato, venha valer a pena para os investidores. Se a gente vir aqui, ver o PVP dele, está com mais de 70% de desconto, mais de 70% de deságio. Só que a gente não pode olhar somente o PVP, tá? A gente precisa fazer uma análise completa. Então, se a gente observou aqui que no dia 8 foi que de fato acentuou, o que será que aconteceu? Então, aqui eu abri a última informação de pagamento, que foi justamente no dia 8/9, onde a Hectare liberou essa informação de pagamentos e proventos, onde o valor que seria distribuído em dividendos foi 0,17 centavos. Então, frente à diminuição que já teve do mês anterior para 50 centavos, onde esse fundo distribuía mais de R$ 1 por cota, né? Agora ele vem distribuir 17 centavos, os investidores simplesmente entraram em pânico e começaram a se desfazer das suas posições, começaram a vender, causando mais um efeito cascata. Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes, porque a cotação cai tanto assim, oferta e demanda. Se tem muita gente vendendo mais do que comprando, o preço ele vai ser pressionado para baixo, e aí causa toda essa movimentação. Então, esse aqui foi o fator principal, tá, para essa movimentação atual. Na anterior, no mês passado, já houve uma outra queda, quando baixou o dividendo para 50 centavos, tá? E agora, baixando mais ainda, teve todo esse impacto. E aí, no mesmo dia, a Hectare soltou um comunicado para os investidores, para os cotistas, informando que a distribuição de dividendos ela sofreu uma redução momentânea, né, em relação ao mês observado, os últimos meses observados, e devido à restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado, em decorrência da remarcação em períodos anteriores de alguns ativos a valor justo pelas regras contábeis vigentes. Cabe reforçar que o fundo poderá. Então, olha só, eles estão falando que o fundo poderá, tá? Não está garantindo, o fundo poderá distribuir rendimentos limitando-se ao resultado apurado por regime de competência, ou seja, o que de fato está na mão deles, apenas quando possuir saldo acumulado contábil positivo e recursos disponíveis em caixa. Então, se não tiver, não tem como o fundo distribuir dividendos. E é fato que o HCTR ele vem passando por diversas polêmicas nos últimos anos, tá? E vem sendo uma bola de neve. Então, isso está desestruturando toda a base de cotista desse fundo. Porque é fato que a maioria desses cotistas
só investiram por dois motivos. Primeiro, indicação de outras pessoas sem fazer nenhuma análise prévia, análise própria, ou de alguma pessoa de fato que entenda sobre o assunto. E segundo, somente na ganância, né? Ali de olho somente no dividendo, no alto dividendo que estava distribuindo. Então, ignorou todos os possíveis riscos. O que vocês precisam ter muito em mente é que quando a gente investe, inclusive eu falei sobre isso lá no Instagram, numa caixinha de pergunta de uma dúvida de um aluno, é que se você investe e você deita sua cabeça no travesseiro à noite e fica preocupado com aquele investimento, você está investindo errado. Porque investir, como eu sempre falo, é para te trazer paz, é para te trazer segurança para a sua família, para você e para o seu futuro. Então, investir precisa ser algo levado a sério, você precisa analisar porque é o seu dinheiro que está em jogo. Então, quando você faz isso da forma correta, você pode cair todo o mercado, pode fazer o que for, mas você vai estar tranquilo, sabendo que escolheu os melhores ativos, que você fez a escolha certa, tá? Então, é muito importante você ter isso claro. Então, vou abrir aqui o relatório gerencial para a gente discutir alguns pontos sobre o fundo. Então, a gente já viu, ficou claro por que está tendo toda essa queda atualmente. Então, aqui no relatório gerencial, esse é o mais atual, né, de agosto, já vem falando que os highlights, né, é o tipo de veículo de investimento que tem um foco mais para desenvolvimento do turismo brasileiro. Tá? Então, ali, quando a gente olha o portfólio deles, é mais voltado para a área de turismo, com multipropriedades, né? Aqueles prédios que são vendidos várias cotas ali para utilização, às vezes de 7 dias durante o ano, 15 dias. Então, é mais focado para o setor turístico. Então, eles vêm falando que vem acompanhando boas notícias do setor, né, devido à alta temporada, teve uma melhora aí nos resultados, com visitações recordes em cidades turísticas, e aqui vem relatando sobre alguns dos devedores que apresentaram problemas. Então, eles vêm trazendo aí que teve bons resultados, se surpreenderam com os resultados acima da média. Rio Gramado tem julho recorde, onde a cidade, né, tem diversos ativos do fundo que possui operação. Lá tem muita operação desse fundo, tá? Muitos imóveis, muitos prédios desse fundo. Então, eles vêm falando sobre isso, tá? Que tem um bom otimismo. Aqui sobre a tese de investimento, a gente precisa ver que eles ressaltam que ainda estão sob impactos, né, dos ativos que tiveram dificuldades em financiar e refinanciar suas operações e que todos os detentores dos CRIs, eles precisam, de certa forma, renegociar os termos, prazos e taxas de operações para poder flexibilizar ali para que esses devedores consigam, né, fazer o pagamento. E com isso, existem muitos pedidos, né? E aqui eles vêm falando que um pleito bastante recorrente é quando eles concedem, né, os chamados waiver, que é quando você não paga, faz um acordo para não pagar alguns aluguéis, para dar um fôlego para aquela empresa, e aí esses aluguéis que não foram pagos, eles incorporam novamente para o saldo devedor, claro, acrescido de juros, multas, mas eles vão pagar lá na frente, não vão pagar durante esse mês, né, de vigência que deveria ser pago. Acaba sendo um dos pedidos aí desses credores para ter esse fôlego, se reestruturar para conseguir, né, arcar aí com as suas obrigações. Então, ó, a fim de garantir que as obrigações sejam cumpridas, a equipe de gestão da Equitare vem monitorando de maneira muito próxima a saúde financeira de todas as operações, para garantir, né, a segurança aí e vocês, cotistas que investem nesse fundo, e que seja pela sustentação do caixa das companhias nesse cenário incerto ou, em última instância, pela execução das garantias previstas nas operações. Então, eles estão sustentando aí a distribuição de dividendos através do caixa, né, das companhias e, de último caso, para eles, né, pagarem os cotistas, eles irão, de fato, ir na última instância, que é fazer a execução das garantias daqueles devedores. Claro que tem várias etapas aí que o fundo pode recorrer para receber esse dinheiro de volta. Tá? Então, muita dúvida do pessoal é assim, se o fundo vai falir, se o fundo quebrou, é o fim do fundo. Não é o fim do fundo, tá?
esse fundo ele é mais arriscado, mas tem diversas outras garantias antes disso acontecer. Então, vocês, quanto a isso de quebrar, podem ficar tranquilos. Na minha opinião, existem fundos muito melhores, com perfil muito mais seguro, mais high grade, que estão oferecendo uma rentabilidade um pouco menor do que um fundo tão arriscado desse oferecia e que acaba valendo muito mais a pena, tá? Investir. Então, o mais importante é você ter segurança. Então, toda vez que você investir em um fundo, você precisa se perguntar se esse fundo está de acordo com a sua estratégia. Então, é nessa hora que a gente vê aquele investidor que realmente tem um perfil agressivo ou não. Então, eu aconselho você estudar mais sobre esse fundo. Se você tem ele na carteira, você precisa acompanhar mais de perto e tomar sua decisão se é hora de vender ou se é hora de comprar, tá? Como eu falei, a minha humilde opinião, existe muitos fundos melhores, mais seguros, porque eu prezo pela segurança, pela paz de espírito e saber que eu estou fazendo a coisa certa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like para ajudar o canal a crescer. Comenta aqui embaixo se você investe nesse fundo, quantas cotas você tem dele, o que você está pensando em fazer, que eu vou responder cada comentário. Eu gosto muito de responder todos os comentários. Então, deixa aqui embaixo que vai ser um prazer estar conversando com vocês, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo e te desejo ótimos investimentos e uma vida abundantemente rica.